O Rabino Jacob é ideal para abordar o tema, pois além de rabino, é soldado do exército israelense. Ele também tem uma ótima relação em todo o âmbito político de Israel, já que vimos em algumas ocasiões encontros com pessoas do meio político. Ele é a pessoa ideal para falar sobre o tema, então vamos recebê-lo. Rabino, como está? Obrigado pelo convite e a presença de todos. Aprecio muito vocês. São o futuro do mundo, já falei isso umas 800 mil vezes na minha página. E para começar, o tema da judeofobia. O que é judeofobia? Dois termos foram criados para definir o ódio aos judeus: antissemitismo e judeofobia. Segundo especialistas, o termo antissemitismo é considerado incorreto e deveria ser substituído. Usar é judeofobia, porque os semitas já não existem, e judeofobia. Fobia é medo, mas na sociologia é ódio, como xenofobia. Então, judeofobia é o termo correto para o ódio aos judeus. Mas eu quero levar isso um passo além do ódio aos judeus. Quero primeiro ler para vocês o maior especialista, na minha opinião, da área, que se chama Dr. Gustavo Peretnik, talvez vocês conheçam, e ele escreveu hoje, há alguns minutos. A judeofobia é um transtorno de massas, uma imaturidade emocional coletiva, reação infantil de birra e capricho que substitui o pensamento sereno, característico da maturidade. É um problema social, é um problema que requer um trabalho social. Não é simplesmente da noite para o dia que as pessoas deixam de odiar o judeu, mas não é apenas odiar o judeu por ser judeu, e sim o que representamos como judeus. E isso inclui vocês também como noaítas monoteístas. Brevemente quero explicar para vocês que, em geral, o que se odeia, o judeu é como a representação, a personificação desse valor que as pessoas não suportam, que os judeófobos não suportam. Porque nós representamos valores milenares de justiça, de igualdade que o judaísmo trouxe ao mundo. E para que vocês entendam a luta milenar que o povo judeu tem travado por milênios, é que nós representamos um sistema de justiça, um sistema de compaixão, de ética. Outros sistemas de totalitarismo, de crueldade, de opressão, sentem a necessidade de tentar ofuscar os valores que nós representamos. E isso é muito bem explicado, talvez vocês já tenham ouvido falar do Dr. Francisco G. White. Ele explicou essa tese de como o semitismo, essa ideia de liberdade, foi transmitida ao longo da história. E o grande ethos do povo judeu, que é a saída do Egito. Como é a saída do Egito? É uma rebelião de escravos para poder ter sua liberdade e iluminar o mundo, mostrando que ele também pode ser livre. Imaginem todos os totalitarismos do mundo ouvindo essa ideia de que o mundo vai ser livre. Eles não suportam isso. Na verdade, quando Moisés e Arão vão até o faraó, eles dizem: Faraó, muito prazer, vamos tirar os escravos do Egito. O faraó diz: um segundo, a escravidão é o motor do meu império, e o Egito não é qualquer império, é, digamos, o maior império do planeta. Era como os Estados Unidos daquela época, 1000 vezes mais. E por isso, para o faraó, ouvir palavras como "vamos libertar os escravos" era como se dissesse: isso não pode acontecer. E essa ideia de que o mundo pode ser livre é uma ideia que os totalitarismos e as trevas do mundo não suportam. Um exemplo também histórico é que o reino de Israel, por exemplo, buscava valores de justiça, de monoteísmo e tudo isso, e se opunha, digamos, às tendências de idolatria, de queimar crianças e tudo isso que os povos antigos praticavam. Por exemplo, impérios como o assírio glorificavam a violência e a tortura em sua religião. Então esse, digamos, choque acontece ao longo da história porque sempre vai haver um regime que quer obscurecer o mundo. Mas a mensagem do judaísmo é o oposto. Agora, essa mensagem de que o mundo pode ser melhor, nós judeus carregamos isso por milênios, e como essa ideia de que vai haver um mundo melhor, quem lê os profetas como Isaías e tudo isso sabe que o mundo vai ser melhor. É uma ideia que o povo judeu carrega. Mas há algumas pessoas, um grupo de pessoas que, sem serem judeus, também podem participar em defender a ideia do judaísmo, ou seja, a judeofilia. Vamos chamá-los assim, e são os Benei Noach, são aqueles não-judeus que receberam o mesmo pacto de que o mundo pode melhorar e sociedades justas podem ser criadas. Esse primeiro código ético universal que foi dado a Shem, foi dado à humanidade, é o código que vocês, como Benei Noach, decidiram adotar. Vocês sabem
são esses 7 princípios de que existe justiça, de que a violência é proibida, de que a corrupção e o roubo são rejeitados, de que se respeita a vida e a criação, a natureza, são, em linhas gerais, o que implicam as leis noaíticas. Já vou chegar ao tema de combater. Primeiro, quero explicar por que acredito que vocês são os mais indicados para combater a judeofobia. Realmente a judeofilia sempre existiu, sempre vai existir até que chegue o Mashiach, acredito eu, mas a judeofobia é um mal muito, muito antigo. Mas eu acredito que esse grupo de pessoas que se chamam Bnei Noach pode ser a cura para a judeofobia. Por quê? Porque os noaquidas não estão separados do judaísmo, eles fazem parte do judaísmo. Muitos acham que o noaísmo é uma religião, pois existe o judaísmo e o noaísmo, então dizem, estou no noaísmo. Mas sério, não, os noaquidas estão dentro do judaísmo, porque o sistema noaico é um desdobramento do judaísmo. E, portanto, todas essas ideias de que é possível fazer um mundo melhor e todas essas ideias contra as quais a judeofobia se opõe. Os noaquidas também têm essas ideias. Ou seja, e essa é uma previsão que eu fiz há alguns anos, e é muito possível que aconteça. Nas próximas décadas, a judeofobia vai mudar de foco. Deixará de atacar judeus, pois muitos devem deixar seus países e ir para Israel. Como vemos a situação do mundo, a judeofobia vai mirar nos noaquidas, porque os noaquidas, eles são esse ponto de... são como pessoas que têm o judaísmo sem serem judeus. Então, por isso eu acredito que, sendo que o noáquida é aquele que tem o judaísmo sem se converter ao judaísmo, são eles os portadores desse futuro. Então, só queria colocar vocês em contexto de que, sendo o povo judeu portador dessas ideias universais e que agora os noaquidas, nesta geração, houve um renascimento. Depois de 2000 anos em que não havia uma ideia noáquida entre as nações, e agora volta a despertar novamente. Vocês também vão ter que lutar contra a judeofobia, que não afeta apenas os judeus, mas também vocês, justamente por esse motivo. Agora, qual é o papel dos não-judeus nessa luta contra a judeofobia? Historicamente, por exemplo, no Holocausto, houve pessoas que foram chamadas de justos entre as nações, não confundir com o Hassidei Umot HaOlam de Maimônides, mas houve durante o Holocausto pessoas que não eram judias e decidiram arriscar suas vidas, ou seja, colocar suas vidas em risco para salvar judeus. Eles os escondiam ou lhes davam abrigo. Houve diplomatas que deram passaportes para judeus poderem escapar, ou vistos e coisas do tipo, e arriscaram suas vidas por isso. Hoje em dia estamos vivendo em um ambiente social. Como antes do Holocausto, se vocês já leram sobre os judeus, nós estudamos isso na escola. Como o contexto de como aconteceu o Holocausto é uma réplica, copiar e colar do que estamos vivendo hoje. O ambiente nas universidades, na mídia, no discurso, antes não existiam redes sociais, mas as praças de antigamente, hoje em dia, as redes sociais são o equivalente, como se tivesse se normalizado, digamos, demonizar o judeu. Agora é algo como legítimo, sabem? E o grande fenômeno de agora é que as pessoas estão contra o sionismo, não contra os judeus, supostamente. Mas, como já analisamos em vários vídeos na minha página, se vocês viram, o antisionismo é judeofobia, é a mesma coisa, certo? Eu sou a favor de todos os países, claro, menos o dos judeus. Ou seja, mas o que acontece é que, assim como na Shoah, no Holocausto, houve justos entre as nações, nesta geração também. Pode e deve haver justos entre as nações. Há muitas pessoas que ativamente estão colocando em risco sua carreira, seus relacionamentos com outras pessoas, por causa de defender esses valores de um mundo melhor que Israel representa. Porque, pensem na situação, temos todas essas ameaças que representam um mundo de escuridão como o que o Hamas quer, um mundo de repressão, uma sociedade mais radical que vocês possam imaginar, tipo Talibã ao extremo, certo? Então, Hamas. E esse é o mundo contra o qual estamos lutando, ou seja, que estamos evitando. Há pessoas que não são judias que entendem isso e não querem que essa ameaça chegue às suas sociedades, e por isso ficam do lado de Israel e defendem o povo judeu justamente porque entendem as consequências que isso pode trazer. Por isso, hoje também existem justos entre as nações. Quero dar conselhos práticos sobre o tema. A primeira coisa é a educação. É muito, muito importante que a pessoa conheça. Sobre a história do povo judeu. Curiosamente, é interessante porque há vários livros sobre isso, pois inspira muito. Ou seja,
quando as pessoas veem e aprendem sobre a biografia de um povo que conseguiu ter resiliência, que conseguiu se levantar das cinzas e superar todos esses obstáculos, apesar das adversidades históricas. Quem conhece a história do povo judeu sabe que já enfrentamos adversidades muito maiores do que as de hoje, especialmente porque antes não tínhamos exército. E quando as pessoas se educam sobre isso, conseguem ter uma análise mais profunda para poder ter uma maior convicção de fazer um mundo melhor. Ou seja, se educar ajuda muito a saber como reagir diante da história. A segunda coisa é não cair em histórias falsas. Essa é uma frase que eu adoro, porque quando a gente vê nos meios de comunicação o genocídio, a ocupação, o colonialismo, os colonos e um monte de termos, eu digo para vocês, questionem. Nem todos os termos são corretos. Nem tudo deve ser aceito. Gosto de dizer isso porque acredito que vocês também não precisam aceitar tudo o que digo. Questionem-me também. Ou seja, se eu disser algo, verifiquem, vão atrás dos dados, vão atrás da realidade por trás e vejam se o que eu estou dizendo está correto ou não. Ou seja, não acreditem em qualquer história. Isso é importante porque, se as pessoas soubessem o significado de genocídio, veriam que Israel não está cometendo genocídio, que são apenas narrativas, ou que existe um lobby judeu que controla o mundo. Coisas desse tipo. Então, quando as pessoas começam a enxergar um mundo muito mais complexo, percebem que é pura invenção. E por isso eu motivo vocês a não engolirem tudo sem questionar. Outro assunto: redes sociais. Eu recomendo compartilhar o conteúdo nas redes sociais, embora às vezes a gente se sinta como um Davi contra um Golias, no sentido de que o antisionismo e a judeofobia são muito amplos, são muito grandes, e que pode ser só uma publicação a mais ou a menos. É muito difícil. Eu acho que Israel já entende que precisamos travar essa luta e defender o povo de Israel. E por isso, acredito que Israel não vai ficar para trás. Também haverá fazendas de bots para lutar as dos nossos inimigos. Bots, vocês sabem o que é um bot? São como nas redes sociais, quando muitos celulares são programados para comentar em determinada publicação ou comentar certas ideias, ou publicar determinada coisa. Em campanhas eleitorais, bots são contratados. Partidos políticos contratam bots para que curtam ou façam comentários, e assim as pessoas têm a sensação de que o seu partido ou que esse partido político é o mais querido e tudo mais. O mesmo ocorre com a campanha contra Israel, cheia de bots. Por isso, acredito que Israel também enfrentará isso depois. E por enquanto, por isso eu recomendo que as pessoas realmente participem do discurso nas redes sociais. Não é fácil, não é. Ou seja, é muito desgastante, é verdade. E já vou falar um pouco sobre isso. Outra coisa é a questão da comunidade. Quando a gente fala desse assunto com a família, bem, meus familiares todos apoiam Israel. Mas, por exemplo, as pessoas que têm familiares que são mais hostis ao povo judeu, a Israel. Por exemplo, uma pessoa que se tornou noaíta e cuja família não apoia sua aproximação ao judaísmo. Isso gera muito conflito com o que representa o judeu, ou esse semitismo. Então, por isso é importante a comunicação, ou seja, transmitir, saber transmitir a ideia. Obviamente, sem precisar ser hostil e sem causar muito atrito. E aqui quero dizer algo para vocês. Bom, vou dizer isso para vocês a seguir. Outra coisa é o apoio visível a Israel, a favor de Israel. Participar, por exemplo, de marchas. Por exemplo, há marchas que foram organizadas. Por exemplo, lembro que na Colômbia foram feitas marchas para apoiar Israel, e foram pessoas com as bandeiras de Israel e apoiaram em eventos, em atos de memória judaica. Por exemplo, no dia da memória do Holocausto, participar. E vou lhes dizer algo que alguns noaítas fizeram. Por exemplo, não sei se conhecem Casanova Cláudia Castilho. Talvez conheçam a Colômbia. Ela entrou em contato e serve de exemplo para vocês se inspirarem nas comunidades noaítas em que atuam. Ela entrou em contato com a comunidade judaica da Colômbia, com a Confederação de Comunidades Judaicas, para poder realizar encontros sobre educação acerca da judeofobia ou do Holocausto, e participam de eventos. E vejam, vou lhes contar uma coisa. Ou seja, apesar da judeofobia presente nas ruas, redes sociais e em muitos países, nem tudo é escuridão. Mas há uma vantagem para os noaítas, pelo menos. Vocês, como noaítas, podem aproveitar essa onda para se aproximar das comunidades judaicas. Até agora, as comunidades judaicas sempre foram muito fechadas, ou seja,
Lembro quando eu morava lá na diáspora. As comunidades judaicas são muito herméticas por causa do medo. Porque há muito temor. E há muitos... Não sei. O povo judeu, sabem? Trata-se desta geração. Tipo, a minha geração. Somos os netos de pessoas que vieram de outros países como imigrantes. Escapando, seja da violência dos países islâmicos ou do Holocausto. Ou seja, é uma geração. Aquela que liderava o judaísmo na geração passada. Com medo. E por isso as comunidades judaicas são muito herméticas, agora que esse medo está de volta. Os noaítas são esses poucos aliados a quem se pode abrir a porta entre o mundo judaico e o mundo não judaico. Ou seja, vocês podem ter uma maior aproximação e aproveitar este momento, para que tenham esse, digamos, contato local. Porque até agora vocês sabem, nas redes sociais o movimento noaíta teve um grande impulso. E quando vamos trazer isso para a realidade, este é um desses momentos em que isso poderá ser feito. Agora, quero contar a vocês qual lado assusta. É que dá medo ser julgado, dá medo brigar com um familiar, ou com um amigo, ou no trabalho, ou sei lá, ou nas redes sociais, um desconhecido. Um conhecido pode ver uma imagem de Israel que você postou e te julgar, ou tirar sua foto numa manifestação. Qualquer medo. Vou dizer a minha conclusão. Não estou dizendo para vocês fazerem isso. O que estou dizendo são apenas recomendações, não são ordens. Obviamente vocês pegam daqui o que quiserem, mas desde 7 de outubro e nesses 2 anos que já estão quase se completando, de guerra, vendo a situação do mundo e após essas experiências que vivi, não me importo com nada. Perdi muito da minha barreira do medo, do que vão dizer, de tudo isso. Não importa. O que eu sei é que vamos triunfar, e para triunfar temos que ser muito determinados, mesmo que nos critiquem, mesmo que nos odeiem, e assim por diante. O que precisamos fazer é levantar a voz. Não devemos ficar calados, por isso estou dizendo a vocês, que no meu caso pessoal, já perdi essa barreira do medo. Mas sei que existem muitas pessoas assim. Mas quero dizer que vivemos em uma época, em um momento tão crítico da humanidade, de Israel e dos não-judeus, que levantar a voz justamente é o que vai ser aproveitado. Para que possamos tornar o mundo melhor, no sentido de que não haja judeofobia, e que haja uma maior conexão entre noágidas e judeus. E meu último conselho acho que muito, talvez o mais importante, é ter uma conexão maior com Hashem. Conhecimento da Torá, maior emuná. Porque se uma pessoa vive o monoteísmo, começa a viver um caminho ético, de um padrão muito mais elevado. Não é simplesmente teorizar. Eu sou uma boa pessoa, eu ajudo. Não. Entre uma pessoa que estuda mais Torá, entende as leis, os noaítas, como se comportar com o próximo, como se comportar no trabalho, como com a família, com tudo. E a pessoa realmente começa a fazer um mundo melhor. Isso é o que fortalece a visão judaica de um mundo melhor. E se os noaítas são o maior exemplo de que é possível fazer um mundo melhor, isso atrai mais pessoas a quererem ser noaítas, pois a luz brilha mais forte. Meu conselho para combater a judeofobia: sejam pessoas melhores. Alinhados com as ideias do judaísmo, que são as leis noaítas, chegará o dia em que as pessoas vão dizer: uau, se eu tiver que escolher entre o Talibã ou os noaítas, ou seja, o judaísmo, eu escolho o judaísmo e me torno noaíta. Porque, obviamente, para quê? Quem quer um Talibã, mais quem quer uma ditadura como a do, sei lá, Maduro, mais quem quer isso. Então, as pessoas vão escolher esse caminho. Então, por isso, a conexão com Hashem, acho que é um dos fatores mais importantes nisso. E por último, é que os judeus têm uma cultura realmente livre, de liberdade. Quem conhece sabe que somos racionais, debatemos ideias. Quero ler algo para vocês agora que eu tinha guardado. Quero ler um Midrash do Talmud. Isso está no Tratado de Sanedrim. E é sobre a pomba. O que disse a pomba a Hashem? O que disse a pomba? E há uma versão do Midrash em Bereshit Rabá, em que a pomba diz isso, ou melhor, insinua isso a Noash, a Noé. Mas o que a pomba diz a Hashem? Vou ler para vocês. Vem ao Zaitar. Que pegou a um versículo que diz que, bom, Noé enviou a pomba. E a pomba pegou uma oliveira, uma folha de oliveira, em sua boca. E o que disse a pomba? Rabi Elazar disse, Rabi Elazar, a pomba disse, diante de Deus.
dono do mundo, ou seja, disse a pomba, Hashem, que meus alimentos sejam amargos como a azeitona, e que sejam enviados por ti, e que não sejam doces como o mel, e que não sejam enviados pela mão de carne e osso. Até aqui o Midrash. O que? Explicam nossos sábios, deste Midrash. Bom, eu traduzo para vocês o que acabei de dizer. De novo, a pomba vai, pega o azeite, a folha, que é amarga, e diz a Hashem, prefiro essa amargura que vem de você do que receber da mão do homem. Por quê? Porque na arca não. A pomba era alimentada por Noé, e Noé dava coisas doces para a pomba, diz o Midrash. E a pomba prefere receber de Hashem, mesmo que seja amargo. Mas desde que possa transmitir essa mensagem à humanidade, e é por Hashem, ela fará isso. Para a pomba não é natural comer algo amargo. Por isso, essa é a grande mensagem que quero que saibam. Essa pomba é justamente a mensagem do judaísmo, que é melhor. Mesmo que tenha gosto amargo, mesmo que esse esforço doa. É a mensagem de Hashem, é um mundo melhor, e nós somos essa mensagem. Como a pomba, lembrem-se, é isso que a pomba faz. Ela diz a Noé. Já, para Noé, ela diz já. O dilúvio acabou, a terra seca, você já pode sair, já pode fazer o Corban, ou seja, já pode fazer. Reconstruir o mundo, essa é a mensagem da pomba, que traz compreensão à humanidade. Noé representa todos nós. Com a ajuda de Hashem, sejamos como a pomba e transmitamos essa mensagem. Até aqui. Obrigado, Rabino. Agora vamos ouvir o Rodrigo, do Paraguai. Rodri, ative o microfone quando quiser